O Tribunal Superior Eleitoral retoma daqui a pouco, às 9 da manhã, horário de Brasília, o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer. Ontem à noite, a primeira sessão durou pouco mais de 3 horas e o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, começou com a leitura de um resumo das acusações, provas e a tramitação de mais de 2 anos de investigação. Antes da sessão, homens da Polícia Federal com cães farejadores fizeram uma varredura minuciosa. Às 7h05 da noite, o presidente, ministro Gilmar Mendes, declarou aberta a sessão. Em seguida, o plenário rejeitou uma das ações apresentadas pelo PSDB, que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Depois, o relator leu um resumo do relatório, que tem 1.080 páginas, e citou parte das alegações apresentadas pelo PSDB, autor da ação, que aponta abuso de poder econômico na campanha de 2014. Primeiro, abuso de poder político, por força do uso da máquina administrativa federal, claramente posta, aspas, a serviço das pretensões políticas dos ora investigados, fecho aspas. Segundo, abuso de poder econômico. Terceiro, uso indevido de meios de comunicação social, por terem se valido do, aspas, horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, para veicular deslavadas mentiras contra os candidatos adversários. O relator também destacou a parte em que o PSDB acusa a chapa Dilma Temer de ter usado dinheiro de propina para financiar a campanha. Sofisticado esquema de arrecadação ilegal de dinheiro público foi montado para obter, a partir de contratos mantidos com a Petrobras, cifras milionárias em favor das agremiações partidárias, cujos recursos permitiram a captação de votos em favor dos candidatos e dos partidos, fecho aspas. O advogado do PSDB afirmou que as provas do processo comprovam abuso de poder político e econômico. Alckmin citou o depoimento do marqueteiro João Santana ao afirmar que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia que o dinheiro de Caixa 2 estava abastecendo a campanha. Infelizmente, ela sabia, inclusive, que recursos que estavam sendo utilizados para pagamento de sua campanha eleitoral, de seu marqueteiro, eram recursos de Caixa 2. E isso foi dito tanto por Marcelo Odebrecht como confirmado pelos marqueteiros. O advogado do Partido dos Trabalhadores pediu a rejeição das ações. Para a defesa de Dilma, os depoimentos da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura não podem ser incluídos nas ações, porque extrapolam o objeto inicial. Flávio Caetano disse também que não se pode separar as condutas de Dilma e de Temer, porque a Constituição une a chapa formada pelo presidente e pelo vice. E pediu que, caso a chapa seja cassada, o tribunal convoque eleições diretas. Não é possível a separação de contas de responsabilidade entre cabeça de chapa e seu vice. Aquilo que a Constituição uniu não cabe ao bel prazer do candidato a vice desunir. A Constituição une os candidatos a presidente e vice. Une no registro e une na eleição. A defesa do presidente Michel Temer criticou a inclusão de fatos que não estavam na acusação inicial e considerou que não pode haver condenação apenas com base nas palavras de delatores. Matéria julgada, preclusa, no âmbito desse tribunal, há de ser respeitada por todos, por todas as partes, inclusive, principalmente, pelo próprio tribunal. Ainda que se considere tais fatos ou a possibilidade do alargamento, a lei que trata da colaboração premiada diz expressamente que não pode haver condenação baseada apenas na palavra do colaborador. É preciso prova de corroboração. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, afirmou que as provas apontam financiamento ilegal e sorrateiro da chapa vencedora em 2014. Para ele, há evidências de prática de abuso de poder econômico que justifica a cassação da chapa como um todo. Mônica Moura e João Santana afirmaram taxativamente em seus depoimentos que prestaram serviços também à campanha presidencial e da ordem de 105 milhões de reais, e esses serviços foram financiados, desse total, 35 milhões de reais foram financiados pela empresa Odebrecht via Caixa 2. Há ainda um outro dado também evidenciador de abuso de poder econômico, o fato de 50 milhões de reais
disponibilizados à campanha dos representados por Marcelo Odebrecht estarem carimbados, contaminados, porque na realidade eram fruto de uma contrapartida indevida, resultado da edição de um favor político, qual seja a edição de uma medida provisória que atendia os interesses da empresa Odebrecht ainda em 2009. Esse valor não foi usado na campanha de 2010 e teve autorização para utilização para emprego na eleição de 2014. Antes de encerrar a sessão, os ministros analisaram 4 preliminares, que são questionamentos sobre o processo. Todas foram rejeitadas por unanimidade. A preliminar mais importante ficou para esta quarta-feira. Se fatos que não estavam no pedido inicial da acusação podem ser considerados no processo. Na avaliação dos advogados de defesa, tanto da ex-presidente Dilma quanto do presidente Michel Temer, essa é a principal questão a ser resolvida pelo tribunal.